E o senhor é a favor da pena de morte? Eu sou. Eu já fui contra por acreditar que seria um poder muito grande para se dar ao Estado. Mas hoje eu tenho uma opinião diferente por duas razões. Primeiro, porque hoje a pena de morte existe para a vítima, né? Primeiro porque hoje a gente vive num estado de guerra civil de 40 mil homicídios ao ano, né? Se a gente soma toda a Europa, o Canadá e a Rússia, não dá o número de homicídios em absoluto que a gente tem no Brasil. Todos os países da Europa, a Rússia e o Canadá. Assim, a gente está comparando o quê? 600 milhões de habitantes com 220 e nós temos mais homicídios do que eles. Então, assim, já existe uma pena de morte, só que ela é aplicada pelo Tribunal do Crime. O que, digamos assim, mitigou essa minha preocupação em relação a decisões arbitrárias ou erradas do judiciário na pena de morte? A gente pode adotar o mesmo sistema que a gente adota hoje para homicídio, para crime doloso contra a vida, que é júri. Funciona muito bem para os homicídios que ocorrem no Brasil, funciona bem nos Estados Unidos e pode ser estendido para todo e qualquer crime que a gente preveja a pena de morte ou a prisão perpétua. Mas o senhor acha que é possível fazer esse debate no Congresso atualmente e avançar e eventualmente o Brasil chegar a ter uma pena de morte, ou é um debate um pouco interditado nesse momento? Não, eu acho sim. Eu estou coletando assinaturas, eu preciso de 171 para convocar o plebiscito. Eu acredito que se a população brasileira for consultada sobre esses dois assuntos, como eu estou propondo, eu chutaria que 80% seria a favor de prisão perpétua e pena de morte. Tendo esse peso popular, eu acho que aí sim nós teríamos clima para discutir a convocação, não é esse Congresso, né? Mesmo porque esse Congresso já foi eleito e não foi eleito para isso. Mas seria um outro Congresso eleito para discutir uma nova Constituinte. Né? Uma dúvida, o senhor está propondo um plebiscito para a pena de morte antes de uma nova Constituinte? Não, é Ah. impossível, né? Sim, é isso que eu queria entender. Isso, não, é cláusula, qualquer pena de... É cláusula pétrea. Isso, qualquer pena de caráter perpétuo é proibido por cláusula pétrea. É justamente isso. Hum. É consultar a população sobre uma nova Constituinte, se ela é a Certo. favor ou contra uma nova Constituinte, se no âmbito da discussão dessa nova Constituinte ela seria a favor da pena de morte e se no âmbito da discussão dessa nova Constituinte ela seria a favor de prisão perpétua. Essas são as três perguntas. Sim, mas a pergunta ela é feita antes da Constituinte. Isso também não infringe a cláusula pétrea? Então, consultar a opinião da população sobre uma Constituinte, eu acho que primeiro, o poder constituinte originário ele é absoluto, né? Não, desculpa, eu acho que eu não fui claro. Não sobre a Constituinte, mas, se eu bem entendi, a pergunta sobre a pena de morte virá na mesma consulta sobre a Constituinte. Isso. Que não vai ter sido ainda respondida, a gente não sabe se haverá ou não uma Constituinte, e aí já se pergunta se haverá ou não pena de morte. Funcionaria isso juridicamente? Ao meu ver, não tem problema nenhum, porque a gente não está estabelecendo a pena. O que a Constituição determina é que não pode haver a pena. Agora, não que nós não podemos fazer plebiscitos para saber a opinião da população sobre, né? E a minha pergunta não é só sobre a pena, é especificamente no âmbito da discussão da Constituinte se a pessoa seria favorável, né? E não alterar, acho que até poderia ter alguma discussão se eu colocasse a pergunta, olha, hoje você seria a favor de uma pena de morte de prisão perpétua? Aí sim, acho que poderia ter alguma discussão sobre a própria pergunta violar já a cláusula pétrea, mas em sendo nesse contexto da Constituinte, acho que não. Uhum. Mas é claro, assim, manobras mirabolantes, né? Qualquer um pode entrar com mandado de segurança parlamentar e tentar barrar o meu plebiscito por um ministro do Supremo que acha que isso é inconstitucional, apesar de não estar no texto da Constituição, né? Não vai ser nenhuma grande novidade para a gente ver o ministro do Supremo declarar algo inconstitucional sem ter base constitucional para isso.